Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre poupança no mundo fiduciário, a mentira do ganho nominal. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você vai me achar no Twitter por @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. Vamos lá, né? Pois é. Por uma petição no Twitter para aumentar o número de caracteres de um usuário. Tem que dar tempo de eu trocar antes que alguém pegue, né? Porque senão o golpe tá aí, cai quem quer, né? Pois é. Enfim, cara, a poupança no mundo fiduciário, eu, eu gosto desse tema porque é uma coisa que aconteceu comigo. E hoje eu já não consigo mais avaliar poupanças normais, principalmente no pessoal que fala em investimentos no Brasil, né? Como um meio de você ganhar dinheiro, né? Ou de você poupar patrimônio no longo prazo. Eu vejo isso como uma mentira muito grande. É claro que isso é baseado em algum pouco tempo, né, de leituras e estudos acerca de como que funciona o mundo, algumas visões pessoais também, né, que só a experiência pode proporcionar, mas a gente tenta, né, passar isso para quem nos ouve, porque é muito comum a gente entrar no YouTube, né, e você vê aquela foto lá do seu influencer com a boca aberta, falando a Selic caiu para não sei quanto, a Selic subiu para não sei quanto. E você vê aquelas análises de dividendos, fundos imobiliários, o CDI, porque eu vou comprar agora o Tesouro IPCA O mais poder 7. dos juros compostos, né? Sabe, assim, essas coisas, tipo assim, eu falo disso porque eu vim disso, né? Eu comecei por aí. Então, eu conheci todas essas pessoas, eu tinha dinheiro nisso, né, há algum tempo, mas à medida que você vai conhecendo, né, estudando, não vou falar só de Bitcoin, mas principalmente Bitcoin, né, mas à medida que você vai conhecendo acerca dos mercados no geral, dos movimentos financeiros, mundo afora e etc., você começa a ver que esse investimento tradicional, ele tem algumas nuances que eu diria são feitos propositalmente, eu arrisco dizer que é propositalmente, para te dar um retorno anual de até X%, e você, como cidadão, né, como formiguinha, no meio dessa matrix toda, você acata isso, né? Porque tá muito bom, né? E pronto, e vida que segue, mas você não faz as análises que devem ser feitas, que vão fazer você entender de fato que essa poupança ela não existe, ela é uma poupança mentirosa. Ela é uma poupança que só serve para meio que acalmar a massa. É mais ou menos essa a minha ideia. Cara, isso foi um troço que eu meio que me toquei antes, né? Porque toda vez que alguém vai lá e te mostra muito elegantemente o poder dos juros compostos e não sei o que e tal, né? E vai mostrando aquele gráfico, né, bonitinho do seu patrimônio crescendo, com seu aporte mensal, há um juros de tanto, né, uma simulação de um juros assim e tal, e vai mostrando aquele dinheiro ao longo do tempo. Ele parte de uma premissa muito importante e muito errada.
quando ele te mostra aquele número, então assim, você R$ 300 por mês vai poupando e não sei o que, ao final de 30 anos você tem lá, sei lá, vou chutar, tá? R$ 1 milhão. E a pessoa fala assim, nossa, R$ 1 milhão, né? Isso vai me deixar tranquilo e não sei o quê. Ele parte do pressuposto do poder de compra de R$ 1 milhão hoje, como se isso fosse imutável. E se tem uma coisa que isso não é imutável. Os próprios índices de inflação mostram essa desvalorização do dinheiro. Não, então, é válido colocar aqui, né, que essa análise, né, se você juntar tanto, né, por mês e por X anos, e você vai ter 1 milhão daqui a 30 anos, algumas dessas análises, elas levam em consideração a inflação. Por exemplo, se você investisse no Tesouro IPCA, né, que você ganha a inflação mais um pouco, né? Então tá tranquilo, eu estou protegido da inflação. Você está protegido da inflação que o governo divulga, não necessariamente a inflação real das coisas. O que hoje a gente já tem muita gente percebendo, e as pessoas já postam aí, principalmente no Twitter, né, porque é onde eu mais estou, que, pô, como assim que o governo fala que a inflação é 4,5%? Olha isso aqui, eu compro isso aqui todo mês, aumentou 10%. E aí tá todo mundo postando um monte de coisa onde teve esse aumento. Então, assim, essa análise de que você ganha inflação, ela já começa a ficar abalada aí. Porque às vezes não é interessante você ganhar a inflação, muito, muito menos a inflação que o governo divulga. Porque às vezes ela não é tão real assim. Mas, Exatamente. Não é, essa inflação não é real. Tem post meu comparando assim, coisa simples, mas a tendência de mercado de aumento de preços. Né? Peguei o exemplo de um restaurante. A tendência de aumento de preço, ela, ao longo do tempo, ela é muito mais próxima do M2 do que do índice de inflação. bom, A economia tende a isso, né? E então não adianta se pegar muito ao longo do prazo em termos de inflação. Outro ponto interessante, assim, as coisas, os bens de consumo, né? Também tem post disso mostrando. Eles seguem muito mais o peso em ouro, por exemplo, imóveis, do que outros índices de inflação, né? Índice de inflação, algo assim. Então, 1 quilo de ouro comprava uma casa 100 anos atrás e compra hoje. Estou dizendo para você comprar ouro e deixar guardado em algum lugar? Não. Estou mostrando um comportamento que é mais fácil você se basear ao longo do tempo. E, se você perceber, não é a casa que está ficando cara. É você que está ganhando menos ouro ao longo do tempo. Faz essa conversão. Tá? Faça essa conversão e você vai perceber isso. Né? Temos, inclusive, um episódio, se não me engano, um episódio número 4, Viva Bastante e Veja a Sua Riqueza Desaparecer, onde eu falo um caso de um senhor que eu conheci, dono de uma quinta, que trabalhou em minas de urânio e ganhava uma quantidade de ouro muito grande, né? Se você fosse fazer a conversão da época, por isso enriqueceu, né? E hoje o poder de compra dele é muito menor do que já foi, justamente por causa dessa perda que a remuneração, né? Essa perda de riqueza em termos de produtividade e remuneração, a remuneração das pessoas acabou ficando muito menor ao longo do tempo no sistema fiduciário. Então,
Por que eu estou dizendo isso? Porque existem métricas mais precisas do que simplesmente o número de dinheiro fiduciário que você precisa ter, né? É aí que está um outro reforço do pressuposto errado. É partir do número do ganho nominal. Só que o poder de compra deste número muitas vezes vai ser muito menor do que era, né? Do que este número que você está vendo hoje. Nossa, R$ 1 milhão. Eu lembro um parente, né? Comprou um apartamento em Guarulhos quando se aposentou e pagou, na época, acho que R$ 38 mil. Né? Isso, acho que 98, 97. 98. Eu já estava no ensino médio. R$ 38 mil. O mesmo apartamento que hoje não sai por 300 mil. Entendeu? Então, foram 10 vezes em 20 e poucos anos, né? 26 anos. Só que se você pegar R$ 38 mil na época e converter em ouro e botar hoje, chega. Por quê? Porque você está olhando com uma métrica errada. E se ela tivesse pego aquele dinheiro e colocado em renda fixa, será que teria esses 300 mil? Não sei. Né? A gente precisaria ter feito uma simulação. Né? Creio eu que não. Mas neste sentido, em termos de proteção patrimonial, pensando em imóveis, cara, ter ouro no colchão é melhor do que qualquer renda fixa, porque é praticamente garantia. Por mais que o ouro também não seja uma métrica, também tenha uma inflação, também seja minerado, também tenha regulamentação estatal, mas você também precisa entender que há ganho tecnológico e de produtividade na construção de imóveis, né? Então, imóveis se tornam mais baratos de serem construídos por um ganho tecnológico, por materiais mais tecnológicos, por métodos construtivos mais evoluídos. Então, só que isso ele é dissolvido na inflação, na perda de poder de compra do dinheiro. Então, por isso que numericamente o imóvel se torna maior. Quer ver um exemplo onde acontece ao contrário disso, mesmo com a perda de poder de compra do dinheiro? Nos hardwares de informática, por exemplo. Então, você gastava milhares de dólares para ter um HD de 2,1 gigabytes em 97. Hoje você gasta menos dinheiro para ter terabytes, né, de dados. Então, por quê? Porque o ganho tecnológico superou a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Isso pode acontecer na economia, e é por isso que nós fazemos parte do que acreditam, né, da escola austríaca de economia, que mostra que a inflação é a perda efetiva do poder de compra da moeda, né, e não o aumento do preço, necessariamente, porque às vezes o aumento nominal do preço também não aumenta o poder, é menor do que o aumento do poder de compra do dinheiro, como é o caso desse exemplo de hardwares de informática que eu falei agora. Então nós temos essas coisas que reforçam o pressuposto dessa mentira do ganho nominal, né? Não, com certeza. E se a gente expandir, assim, né? Se a gente, na verdade, for para outros lados, né? Pensando na poupança no mundo fiduciário, quanto ao que, né, o pessoal fala realmente no YouTube, né? Não é uma questão somente, né, de você investir em tesouro IPCA, igual a gente falou aqui, ou de você estar em reais ou coisa do tipo, né? A gente sempre fez muito a análise que é muito melhor você estar em dólares do que você estar em reais, né? Sem dúvida. Seria muito bom, né? Mas ainda assim você tem que entender que o dólar é fiduciário, né? E dentro do fiduciário, por mais que você tenha
uma valorização, né, de, porra, S&P 500, Nasdaq, etc., é, de, sei lá, 10, talvez até 12% no ano, em média, não necessariamente significa que você está tendo um retorno tão bom quanto o que você poderia de fato ter. Por quê? Existem alguns critérios que eu gosto de avaliar, né? Que eu acho que é o seguinte: se você considerar tudo que está sendo emitido, né, de moeda, ou seja, o M2, e a inflação que, dentre o que é noticiado pelo governo e o M2 de verdade, está mais próximo do M2 do que o que é noticiado de verdade. Se você considerar essas métricas, você vai ver que talvez o que você tem de ganho e de aumento de valor nominal nas bolsas de valor, por exemplo, nada mais é do que o influxo desse dinheiro que é criado pelo governo. Então, o que acontece? Quando você vai lá e você entra na sua corretora e você vê lá mais 5, mais 10% no ano em determinada coisa, às vezes não é que aquilo valorizou assim 10%, tipo assim, de te deu 10% de poder de compra. Às vezes aquilo nada mais é do que o dinheiro que o governo está criando, que foi sendo diluído entre as pessoas, e quem recebeu esse dinheiro achou por bem alocar esse recurso na ação, ou seja, lá no que for que você está comprando nessa bolsa de valores. E aí você vê lá um mais 10%, só que é um mais 10% nominal. Não necessariamente é um mais 10% em poder de compra. Então, assim, se você tinha R$ 100 e aí você ganhou 10%, agora vale 110. Esses 110, eles compram mais coisas do que os 100 antes compravam? Essa que é a grande questão. Você avaliar em termos de poder de compra. Não é uma conta fácil de ser feita. Não é uma coisa Não. simples de você fazer. Não existe métrica para isso, pelo menos não agora, senão você sentir dentro do seu padrão de vida se isso te daria ou não mais retorno. Só que a Sim. grande ideia de você fazer essa análise. Desculpa, você falou alguma coisa? Eu Não, não, viajei. eu tava concordando com você, assim, a inflação, ela é pessoal, porque ela depende do consumo, da preferência de consumo de cada um, né? Então, às vezes, você pode sentir mais inflação porque você compra um certo produto importado e teve uma alíquota extra, enfim, e questões de mercado que também influenciam nesse preço, ou você tem um outro tipo de produto que desvalorizou porque, enfim, estava muito caro numa época. Então, o poder de compra da moeda ele é totalmente personalizado para aquelas compras no momento que é feito, né? Não tem uma métrica disso, né? Sim, exatamente. Mas assim, de toda forma, né? Se você for olhar, talvez os investimentos tradicionais, eles mais forneçam isso, né? Eles fornecem esse ganho, talvez nominal, do que um ganho de fato, né, em aumento de poder de compra. E eu ainda trago para o lado de que é o que eu já ouvi falar, né, por parte desse pessoal que é mais mercado tradicional, que o que vai de fato te enriquecer e te dar dinheiro mesmo é você empreender. Porque se você só investir, o que você vai fazer vai ser manter o patrimônio. Para não, assim, né, para ser protegido, né, de uma eventual perda de valor e tudo mais. Eu vou um pouco além e eu acho que o investimento tradicional, o investimento no mundo fiduciário, ele faz com que você perca menos, porque ficar sem perder você não vai. Então, assim, é mais ou menos essa a ideia, aonde se você for avaliar, quando a gente trata com qualquer coisa que seja, com qualquer tipo de investimento, dei exemplo de bolsa de valores, você pode extrapolar para CDI, o que você quiser. É, tudo isso nada mais reflete N problemas que você tem no mundo fiduciário, que são, de certa forma, mascarados, eu diria,
por algumas métricas que são altamente influenciáveis e que vão ainda assim te dar ali um retorno que, se você for avaliar de verdade, ele é mais nominal do que real. E aí você, se você ainda ficar, né, com a cabeça em investimentos, por exemplo, em Brasil, que seja, né? É, você ouviu, né, você leu alguns bons livros e você diversifica o seu portfólio de investimento dentre títulos públicos, bolsa de valores, títulos, tesouro, como é que é aquele negócio do fundo imobiliário, essas coisas assim, né? E você tem algumas empresas boas, pagadoras de dividendo, aquele lero-lero todo. Ainda assim, se você fizer uma análise dessa cesta de produtos que você tem, você não fez uma diversificação entre países. Você ainda está muito limitado numa única jurisdição. E Muito aí bem você. colocado. Isso é importante avaliar, né? Que você está, querendo ou não, nas mãos do que o imperador do país resolve. Então, assim, é mais ou menos isso. Mas assim, beleza, digamos que você estivesse fazendo uma diversificação entre Brasil e Estados Unidos, que seja. Você ainda assim tem essas limitações do fiduciário, onde ambos os países, por mais que em quantidades diferentes, ainda criam e emitem moeda, e aí eles inflacionam a moeda deles mesmos, e essa inflação que eles fazem da moeda deles mesmos traz esse, em tese, retorno nominal para seja lá o que for o investimento que você fez, e você no fim do ano, olha lá, acha que você está com mais capital, quando na verdade você está com um númerozinho maior, mas que não se traduz em mais coisas. Se a gente for olhar isso com um olhar um pouco mais crítico, você vai olhar exemplos de países que estão ruins ou estão pelo menos melhorando. A exemplo da Argentina, vide Venezuela, eu falo também Turquia, porque lá a inflação também está muito alta. E outros lugares, se você olhar isso, em todos esses lugares, eles têm a poupança, eles têm bolsa de valores, eles têm formas de aplicações financeiras, aonde a cada X período que passa, você sim recebe um valor maior. O seu montante ele cresce. Só que esse crescimento desse montante, ele mais é para afagar o ego de quem está fazendo esse investimento naquela moeda fiduciária do que para de fato te dar poder de compra. Por quê? Porque o governo, por trás dessa história toda, ele sabe que o que você quer é ver que o seu negócio está crescendo. Você não precisa saber que o seu negócio está crescendo muito menos do que o mundo lá fora. Você só precisa ter um calorzinho no seu coração para você não tirar o seu dinheiro dali e continuar pagando imposto naquele lugar. É mais ou menos essa a ideia. Então, quando as pessoas, na verdade, né, começam a entender que elas têm que avaliar esse poder de compra ou esse patrimônio de uma forma um pouco mais, assim, um pouquinho mais subjetiva que seja, né? Você tem que fazer umas análises um pouco melhores nesse caso, você começa a realmente questionar o que é um investimento fiduciário. Não estou assim falando que todos eles são inúteis, longe disso, mas que eles precisam de uma análise um pouco mais criteriosa, talvez, eu diria. Então, assim, é, eu acho que é mais ou menos essa, né, a minha ideia. Se você for avaliar isso, avalie com muito cuidado, porque nesses países, né, nessas situações onde você, vamos dar exemplo do Brasil, onde você investe no Brasil, compra CDI, por exemplo, compra Tesouro Selic, sei lá, está mais de 10% hoje ao ano, e você ganha mais de 10% hoje ao ano de juros, ou você tem um fundo imobiliário que te paga 1% ao mês, e você, em tese, está ganhando 1% ao mês, você em tese está ganhando 10, 12% ao ano, mas se você não olhar para fora e ver em termos de poder de compra, por exemplo, em dólar, você vai achar que você está ganhando dinheiro quando você não está.
Se você for olhar isso, esse ganho em comparação com o ganho do dólar, da valorização em dólar, você vê o tanto que você está perdendo de dinheiro. E assim, eu falo dólar, por mais que o dólar também seja fiduciário, porque o dólar é reserva mundial, né? Então, assim, você tem que se comparar com isso. E aí, se você começa a se comparar com isso, você começa a ver que você nada mais estava num, sei lá, né? Num circozinho que foi feito exatamente para parecer, né? Que você está ganhando alguma coisa, quando na verdade, se você for olhar mundo afora, não é tão bem assim, né? Pois é. Eu vou trazer 3 casos, porque assim, isso é algo um pouco complexo, e eu entendo. Eu vou trazer 3 casos reais que batem e muito qualquer aplicação fiduciária e que você pode fazer na tua casa para que você, nem que seja que você invista em renda fixa, mas que você possa fazer um aporte melhor depois. Coisas, inclusive, que eu avisei no Instagram, e simples, de alimento ou bens que você consome, né? Primeiro deles, eu avisei exaustivamente no X, falando o seguinte: brasileiros que consomem azeite, comprem quantidades para, no mínimo, um ano. O que aconteceu um ano depois? Todo mundo reclamando do aumento do preço sustentável. Por quê? Porque eu estou numa das maiores regiões produtoras do planeta. A Península Ibérica é a maior produção do planeta de azeite. Houve 2 quebras de safra na Espanha, que é o maior produtor mundial. São 35% da produção mundial. Azeite é um bem que dura. Se bem conservado, nas condições ideais de armazenamento, dura para a vida. Se você tivesse comprado, na época que eu avisei, azeite para 1, 2, 3 anos, 100 litros de azeite, você tinha batido qualquer renda fixa e estaria utilizando um produto que você comprou nominalmente muito mais barato. Veja bem, é algo simples que você pode fazer na tua realidade econômica, você medir mais ou menos o teu consumo e fazer isso por anos. Outro exemplo em que as pessoas tendem a culpar política, e eu não vou entrar, assim, eu sei que isso pode causar uma certa polêmica, mas é preço da carne bovina no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne. Precisa entender uma coisa. Quando você bota um boi no pasto, você está olhando um mercado para 2 anos. Então, o que acontece com o preço? Ele sobe, naturalmente, porque menos pessoas produzem. E aí, quando ele sobe, ele dá um sinal para os produtores: olha, vamos produzir mais. Só que não se cria boi em idade de corte numa hora. Você vai fazer isso para 2 anos. 2 anos depois, que aquele boi já está na idade de corte, já está o preço começa a cair, porque mais gente produziu. Então ele tem um ciclo de aproximadamente 1 ano e meio, 2. Esses ciclos caem geralmente no colo de algum presidente, mais alto, mais barato. E aí as pessoas tendem a culpar a política, o presidente, as medidas, não sei o quê. Óbvio que existe uma carga tributária nisso, existe. Mas existe esse ciclo natural. Então, se você tem um freezer, uma questão uma maneira de estocar isso para 1 ano, né, porque é mais ou menos freezer, você tem 1 ano de estoque, você bate o gasto com energia elétrica e você bate qualquer renda fixa.
Veja bem, item simples de consumo, é só entender. Tem as cotações do boi no mercado internacional. Você pode acompanhar isso. É um índice que vai te fazer você bater inflação ou bater qualquer ganho nominal, porque você está consumindo o produto. Outro exemplo, que não se aplica ao Brasil, mas trazendo para a realidade europeia, é combustível. Combustível, existe uma variação anual clara, dependente do mercado americano. Qual que é esse ciclo? Nos períodos de inverno até março, mais ou menos, então agora a gente entrou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, há um aumento do preço de combustível. Por quê? Uso de combustível para aquecimento no inverno e uso de gasolina muito grande pelos Estados Unidos no período de férias. Por quê? Porque eles viajam de carro. Então você tem aumento nesse período. Em contrapartida, você normalmente tem os vales ou o combustível mais barato do ano no período de maio a junho. Então é um momento em que você pode estocar e utilizar esse combustível nos períodos mais frios, principalmente o diesel, né? Porque tem uma durabilidade muito maior. Então você paga um combustível de preço mais barato durante os meses de inverno, que, novamente, tendem a bater qualquer renda fixa. Para quem já percebeu o padrão Bitcoin, para quem já percebeu o universo cripto, né, de uma forma assim, sobra mais dinheiro para você ter mais satoshis no final do dia. Porque você mantém um gasto passado. Fiz aqui também com azeite, né? Porque as questões também acontecem aqui, houve um aumento generalizado. É óbvio que num país que não é produtor como o Brasil, esse aumento é maior e mais duradouro, porque os europeus preferem abastecer o mercado interno, ao contrário do Brasil, tá? Que prefere abastecer o mercado externo, ganha-se mais abastecendo o mercado interno, né? Porque os preços já estavam elevados. E existe um senso de comunidade e isenção de imposto para quem abastece o mercado europeu primeiro. É um protecionismo. Então, por isso que eu avisei isso antes. Então, eu estou mostrando formas simples de você utilizar certas maneiras para o seu dia a dia em que você bate qualquer ganho nominal em renda fixa. Acho que vale, né, Severino? Falar algo assim. Não, vale, até porque é diferente, né? Assim, porque eu meio É que uma, é fiquei uma inflação personalizada, né? Então, sim, é porque isso que eu tô falando. A minha fala foi restrita, né, a investimentos no geral, que você faz no mundo fiduciário, ou que você não faria, né, se não fosse isso, e como que isso às vezes limita a sua vida, né? E assim, você deu um caso prático, até porque também eu não recomendei nada, né? Assim, tô longe de recomendar investimento para alguém, né? Claro. Mas Nem eu eu, né? também Eu recomendei coisas que você pode bater da inflação de não. consumo, né? Do seu consumo, Não, exatamente. E outra, da tipo tua assim, inflação. cara, olha Né? só, o arroz vai subir para os próximos meses, compra um pouco mais, tá valendo, não tá errado. Exato, exato. Então, assim, eu ainda querendo ou não, eu fiquei muito restrito, né, na questão dos investimentos no geral, mas assim, é porque é o que eu acho que é válido, né, apesar da sua estratégia também ser válida para você combater isso, principalmente em países onde a inflação é um pouco maior, né? Tipo Brasil, né? Diferente da zona do euro. Mas, enfim, eu acho que em todos os casos, a grande ideia, né, que a gente traz é mais ou menos essa. A, a poupança tradicional, que envolve, né, que usa a moeda fiduciária e os meios tradicionais, né, de você guardar dinheiro, ela é limitante, né, pelo retorno financeiro que você tem, que muitas das vezes ele não vai te dar um ganho de poder de compra,
tipo assim, não vai ser ruim de tudo, né? Porque seria pior se você não fizesse nada com esse dinheiro, mas também não vai ser bom, não é o ideal, porque se a gente for olhar, o mundo, ele tá nessa situação onde extrai-se extrai esse poder de compra do indivíduo, só que de forma bem sutil e vagarosa, que o cara não consegue perceber. Foi o que a gente já comentou em alguns episódios para trás, quando o meu avô, só ele na casa trabalhava, ele sustentava minha avó e 3 crianças, e ainda assim ele comprou 2 casas com o trabalho dele, que, porra, era nada tecnológico e nada especializado. Por que hoje você não faz isso? Entendeu? Então, Sim. assim, É o boomer, você... né? Só trabalhar. Então, exatamente, sim, sem criticar o boomer, mas criticando o sistema financeiro, que de lá para cá começou a tirar poder de compra, por mais que, na época lá, digamos assim, o seu avô ele ganhava US$ 50 por mês e ele comprou isso tudo. Porra, hoje eu ganho 500 mil e eu não compro nada disso. Então, tipo assim, você tem um valor que nominalmente é maior, só que em termos de poder de compra real, ele é extremamente menor. Tanto que você tem que gastar muito mais o único recurso escasso que você tem na vida, que é o seu tempo, você tem que gastar mais do seu tempo para conseguir ter a mesma coisa. Resultado Exato. disso é o quê? O funcionamento do mundo fiduciário no geral, e principalmente a gente está assim, exaltando aqui como que essa poupança no mundo fiduciário ela é mentirosa, porque ela não consegue te dar o retorno em termos de poder de compra do tanto que você precisaria, assim, né, para realmente estar com o seu dinheiro lá, ou estar com o seu tempo, né, Sim. alocado naquele local. Mais ou menos essa é a ideia. Sim, só para te dar um exemplo prático, né? Meu avô foi contínuo no banco, ou seja, um office boy dentro do banco. Ele acumulou 5 imóveis ao longo da vida, sendo 2 deles com 3 casas para arrendamento, né? Aluguel. Quem, quem é office boy de um banco hoje e faz isso ao longo da vida? Esse é o poder da Exatamente. remuneração de um imóvel mais barato, numa época, óbvio, muito mais barato. Né? Hoje, praticamente nada disso existe, mas é só para ter uma noção de quanto um pré-boomer, né? Meu avô não é boomer, é antes do boomer. Né? Qual era esse poder de compra, como está no episódio número 4 também. Vamos para a notícia? Fechou. Vamos lá. A notícia, então, ela meio que se relaciona com isso porque eu trago um exemplo, né, uma opção para você investir que tem dado retorno de poder de compra, que é o Bitcoin, obviamente, né? Mas, enfim, o Bitcoin ultrapassa o valor de mercado da prata pela segunda vez na história. Essa é a notícia. A gente traz também a grande questão dos metais preciosos, que a prata já não é tão precioso assim, mas querendo ou não, é um metal, porra, extremamente demandado e valoroso. Não é igual ao ouro, né, que também é sensacional, mas é uma opção. E querendo ou não, acho que foi nesse episódio que você falou, né, acerca da casa valer 1 quilo de ouro, né? O ouro é ouro, convenhamos. A gente tem o exemplo Uhum. da prata, mas a gente tem o Bitcoin também, né, que é o que eu gosto muito. E conforme a notícia, né, o Bitcoin ele ultrapassou o valor de mercado da prata. Velino, lembranças. Zoa. O, o Bitcoin, então, ele atinge um valor de mercado de 1,7 trilhão de dólares. E, tipo assim, ele ultrapassa o valor da prata para fins desse episódio. É um investimento que eu acho que faz sentido porque ele te dá esse retorno além do ganho nominal, né? É porque o Bitcoin também não está no mundo fiduciário, Em então, fases, né? Isso é importante dizer. Porque é quem claro, comprou no último topo ainda não pegou a impressão de dinheiro. Então, assim, precisa é, entender esses ciclos de alta e baixa dos bitcoins, como a gente tem no curso Fold mostrando métricas,
que ajudam nessa decisão de compra, de momento de compra e de momento de liquidação e rebalanceamento de carteira. Né? É importante que a gente não dizer que é a reserva perfeita que só tende a subir e se você comprar, né, topos e você vai ter valorização, porque não é bem assim, né? Exatamente, né? Tem o iniciante que comprou em 93 lá e mandou mensagem, nó, caiu muito para 88, né? Não, é isso. Realmente, né? Mas, enfim, é uma boa uma opção, eu gosto muito, né? E se a gente for expandir um pouco, né, a ideia do episódio e essas reservas de valor, a gente também vai ver que tem muita empresa entrando no mundo cripto, né? Se você for olhar, né, falando de Bitcoin, etc., tanto com ETFs ou não, porque, assim, querendo ou não, eles estão vendo que a valorização é boa, mas por trás de tudo isso, a gente também tem aquela grande questão que é o fato de você estar fora do fiduciário. Quando o fiduciário cai, quando ele quebra, quando ele para de funcionar, você não tem nada que te ampare para trás dele. Não existe fundo garantidor de crédito para o fiduciário inteiro quebrando. No caso do Bitcoin, por mais que você não tenha lastro nenhum em nada, você retorna a algo que é completamente, infalível, que é o quê? A oferta e demanda. Então, se tem pessoas demandando, aquilo lá vai manter valor. Pronto, ponto final. Diferente um pouco do fiduciário, que por mais que a demanda tenha, sim, um forte peso nisso, você tem muitas outras coisas, regulamentações, guerras e mais um monte de coisa, né? A confiança naquele governo e tudo mais, que podem abalar tudo isso, né? O retorno, ou emissão, desvalorização, confiança e blá blá blá. Sim. Não, com certeza. Bom, nós chegamos ao final de mais um episódio. Manda isso para aquele seu amigo da renda fixa, tá? Lembre-se de deixar um joinha, um comentário, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.